Graça e paz, irmão, da parte daquele que era, que é e que há de vir, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino sacerdotal, nos fez reis e sacerdotes para Deus o Pai, para Ele próprio, no poder total, na dependência absoluta do Espírito Santo, lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós somos impulsionados pelo Espírito do Senhor a falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse e tratamos como um Apocalipse final. Irmãos, a história da igreja ela começou a partir de uma palavra que o Senhor deixou em Mateus 16, 18, que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Durante muitos anos eu vi pastores, pregadores, evangelistas fazerem a seguinte afirmação com relação a Mateus 16, 18. Que as portas do inferno, que o diabo, Satanás e seus demônios não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E a maioria das pregações que talvez você ouça hoje diz exatamente isso. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês, que esta afirmação é errada. Essa afirmação não condiz com a verdade bíblica. Porque quando Jesus disse essas palavras e continua dizendo, ele está profetizando. Aliás, abrindo um parênteses aqui, Jesus quando esteve aqui na terra, ele é conhecido como tendo 3 ofícios do Senhor. É profeta, sacerdote e rei. Quando nosso Senhor Jesus esteve aqui como homem nesta terra, o único ofício que ele exerceu foi o de profeta. Por quê? Porque na carta aos escritores hebreus diz assim: se ele estivesse entre nós, nem tão pouco sacerdote seria, havendo-se ainda sacerdotes que se ofereciam sacrifícios segundo o antigo pacto. Por quê? Porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. E concernente à tribo de Judá, nunca se falou em sacerdócio. Então, quando Jesus esteve aqui na terra, ele não era sacerdote. E também não era rei, porque ele não reinou aqui na terra. Ele é rei hoje, rei dos reis, senhor dos senhores. Mas ele veio como Cordeiro de Deus. Ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Colocaram-se uma coroa de espinhos em sua cabeça. Mas quando ele ressurge, ele agora sim tem todo o poder lhe é dado no céu e na terra. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés e o constituiu cabeça da igreja, o qual somos nós, o seu corpo. Então, o único ofício que Jesus Cristo realizou enquanto estava aqui na terra foi o ofício de profeta. Então, eu gostaria de chamar vocês para entenderem isto. Jesus, quando estava aqui na terra, ele era o profeta dos profetas, o profeta dos quais todos os profetas profetizaram. E ele próprio, Jesus, falou acerca da sua noiva. Qual o noivo que não fala da sua noiva? Qual o noivo que não deseja coisas boas para a sua noiva? E Jesus, em Mateus 16, 18, ele está profetizando a respeito da sua amada, da sua desejada noiva, igreja do Senhor gloriosa. Então lemos de novo. Porque também eu te digo que tu és Pedro, ou seja, tu és um fragmento da rocha, e sobre esta pedra, sobre mim, Cristo, edificarei a minha igreja. Está conjugado no futuro. Veja bem, edificarei, futuro do presente do indicativo. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão, também no futuro. Este texto não fala de demônio em momento nenhum. Esse texto não fala em luta de igreja lutando contra o demônio, não. Jesus disse o seguinte, traduzindo esta palavra, revelando biblicamente o mistério desta palavra de Jesus. A tradução é esta. Jesus disse o seguinte: quando a minha igreja, porque o verbo está conjugado no futuro, presente do indicativo, coisa que começou a acontecer e iria se concluir na volta dele. Ou seja, quando a minha igreja estiver edificada, as portas do inferno, essa expressão portas do inferno simboliza portas do sepulcro, sepultura. Inferno aí é uma tradução que se chama Sheol e no grego se chama Hades, que quer dizer sepultura. Jesus disse o seguinte:
quando a minha igreja estiver edificada, quando a última pedrinha viva for colocada, as portas da sepultura não mais prevalecerão contra ela, porque o último inimigo que há de ser vencido é a morte. Por isso o apóstolo Paulo diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, e os mortos sairão das suas sepulturas, e aí as portas da sepultura não mais prevalecerão contra a igreja do Senhor, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, transformados, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Então, é necessário que se entenda esta palavra de Jesus. Edificarei a minha igreja. Ele está edificando, ele começou a edificar, continua edificando, e quando a última pedrinha for colocada, as portas dos sepulcros terão que se abrir. Porque hoje, meus queridos, as portas da sepultura prevalecem contra a igreja de Jesus. Vocês não lembram lá em Apocalipse, quando está escrito: ó verdadeiro e santo dominador, até quando não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foi-lhe dados compridas vestes brancas, e dito a eles que repousassem um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus irmãos conservos que haviam de ser mortos como eles foram. Aleluia! Então, quando a igreja de Jesus Cristo estiver completa, quanto à última pedrinha, não esses edifícios que os homens constroem, pedras vivas, homens, casa espiritual, quando a última pedrinha for colocada, aí cumpre-se a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. E aí as portas dos sepulcros, que está escrito como porta do inferno, que é correto também, não mais prevalecerão contra a igreja de Jesus. Então, vamos largar essa infantilidade de colocar esse texto colocando o demônio. Isso não tem nada de demônio, senão as pessoas na realidade estão dando muito valor aos demônios. Às vezes nas pregações falam mais deles do que do poder da palavra de Deus. Nós só estamos falando isso aqui para dizer que não tem nada a ver com eles. E vamos continuar com a palavra de Deus, agora tratando das 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. A história das igrejas nesses últimos dias, ou seja, nesses últimos 2000 anos, 2000 anos ou quase 2000 anos, porque na realidade a igreja de Jesus, ela tem data pré-estabelecida por Deus para ser colocada a última pedra. Você sabe que Jesus, ele é o máximo arquiteto, ele é o arquiteto da igreja. Você acha que ele começou a construir uma igreja, começou a edificar a igreja? Você acha que ele não mediu o tempo que ela ficaria pronta? Quando que ela ficaria pronta? Você acha que o Senhor não sabe o dia que ela ficaria pronta? E você acha que ele não profetizou a respeito dessas coisas? Se você acha que ele não fez isso, você está enganado. Porque já o profeta Oséias, lá no capítulo 6, fala sobre isso. Nós vamos ler capítulo 6 do profeta Oséias. Oséias 6, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Aleluia! Olha só, Oséias está profetizando. E ele diz, depois de 2 dias. Quando Oséias usa essa expressão depois de 2 dias, ele está dizendo o que Pedro disse lá: um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E também no Salmo 90 diz a mesma coisa. Depois de 2 dias, ou seja, depois de 2000 anos. Porque, amados, Cristo nasceu no ano 4000. Certo? Ele nasceu no ano 4000. E depois disto, haveria mais 2 dias, ou seja, mais 2 milênios. Por isso que a Escritura diz, à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo. Você entende por que a expressão meia-noite? Porque é a virada de um dia para o outro, é a 0 hora. Presta atenção, na virada do 2º para o 3º milênio, ele nos dará vida. E já dentro do 3º milênio, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Ou seja, tudo isso vai ser a 0 hora. Por quê?
Depois de 2 dias, entra o terceiro dia. Ele nos ressuscitará, nos dará vida eterna, nos ressuscitando e viveremos diante dele. Na presença dele, junto com ele. Quando isso vai acontecer? No arrebatamento da igreja. Por isso, eu quero mais uma vez deixar bem claro que o calendário que nós vivemos hoje, 2014, é extremamente adulterado por forças malignas. Porque se nós estivéssemos, meus amados irmãos, queridos que estão ouvindo, no ano de 2014, nós já estaríamos reinando com Cristo 7 anos, com um corpo glorificado, e essa terra não seria isso que está aqui hoje. Por isso, nós ainda não chegamos biblicamente ao ano 2000, mas eu quero alertar, estamos muito próximos. E na virada do ano 2000, depois de Cristo, para o ano 3000, é nessa virada 0 hora que Jesus vem. Como o calendário foi adulterado e como nós não sabemos com exatidão o dia que Jesus nasceu, eu sei que ele nasceu no 4º milênio, mas eu não sei em que dia nós estamos, mas eu sei que nós estamos aí coisa de... Vamos botar num erro absurdo. Eu estou errando num absurdo de 7 anos de erro. Vamos supor que nós estivéssemos no ano de 1993. Eu estou botando uma margem grande de erro, porque na minha crença diante do Senhor, nós estamos mais ou menos no ano 1998 depois de Cristo. Então eu espero a volta de Jesus, isto já com erro também. Eu posso estar enganado. Possa ser que nós estamos em 1999, eu não sei. Eu sei que é por aí. Então, meus queridos, você pode dizer, mas daquele dia e hora ninguém sabe. Meu querido, dia e hora. Segunda-feira, dia 14, 3 horas da tarde. Disso eu não sei. Mas Jesus Cristo diz, olha, nós devemos reconhecer os tempos e as estações. Ele até chamou alguns de hipócritas. Disse assim, seus hipócritas, vocês quando olham para o céu, vocês sabem discernir se vai ver chuva ou sol. Vocês sabem discernir os sinais dos tempos e não sabem discernir a minha palavra, o meu tempo. Ele diz, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então eu gostaria de alertar vocês que vocês estivessem preparados. Se você não acredita, não se prepare. Mas se você acredita, eu nem vou pedir para você se preparar. Eu vou pedir para você estar preparado. Porque um abrir e fechar de olhos não dá tempo nem de você pedir perdão. Não dá tempo de você reconciliar com aquela pessoa que você está em inimizade. Não dá tempo de você pedir e se arrepender dos seus pecados. Então o tempo de arrependimento é hoje. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então o profeta Oséias está dizendo assim, vamos ler de novo. Depois de 2 dias, depois de 2 milênios, nos dará a vida. E no 3º milênio, que é o 3º dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Esta é uma profecia do profeta Oséias, capítulo 6, versículos 1 e 2. Porque nós vamos estudar as 7 cartas às igrejas do Apocalipse, nós precisamos entender isto, que Jesus tem cuidado da sua noiva e deixou profecias com relação à sua noiva. E nada mais do que Oséias está falando aqui, do que da igreja do Deus vivo, lavada e remida no sangue de Jesus Cristo. Vamos então agora à história das 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. A história da igreja nesses últimos dias, 2000 anos, e a situação espiritual em que essa se encontraria em cada período descrito nas cartas apocalípticas é revelada por Deus na Bíblia. A revelação é do Pai ao Filho, que envia através do anjo, o qual notifica a João e as 7 igrejas da Ásia. O Apocalipse foi escrito como um só livro e enviado às 7 igrejas. Revelação, veja só, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse 1:1. E mais, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Apocalipse 1:4. E mais, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve num livro, e envio às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Apocalipse 1:11. Neste contexto,
As 7 cartas fazem parte desta revelação. Os nomes dados às 7 cartas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia, são nomes figurativos, pois de fato as 7 cartas definem quanto a história da igreja nos últimos 2000 anos é o que é conhecido como os últimos dias. Diz o Senhor, e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Esses últimos dias, o Senhor está falando nos últimos 2000 anos. Por quê? Jesus Cristo se manifestou no ano 4000. E depois dele haveria mais 2 dias. Ou seja, 2000 anos. Então a história da humanidade, na realidade, ela está confirmada por Deus para ter o seu final depois de Adão do pecado, até que Cristo venha em 6.000 anos. 6.000 anos é a história do homem pecador sobre esse planeta. Não vai passar um dia. Na virada do 6º para o 7º milênio, Jesus volta. E isso nós contamos a partir de Adão. Se nós contamos a partir de Cristo, é na virada do 2º para o 3º milênio. Na realidade, 4 e 2, 6 milênios. Mas se você ainda tem dúvidas a respeito disso, eu gostaria de perguntar a você mais uma vez, quantas vezes Josué rodeou a cidade de Jericó? Quantos dias? 7 dias. E no último dia, quantas vezes? 7 vezes. Em qual das vezes eles gritaram e as muralhas caíram? Não foi na 7ª, por acaso? Sim, foi na 7ª. Por quê? Porque na virada do 6º milênio, do 6º para o 7º milênio, nós entraremos a conquistar a terra prometida. Josué prefigurou isso. Na virada do 6º para a 7ª trombeta, eles entraram e tomaram posse de Jericó. Sabe o que significa Jericó, que Josué tomou posse? Perfume, bom aroma. Nós estaremos para sempre diante desse maravilhoso mundo perfumado, cujo qual é dirigido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa terra prometida. Então, Josué prefigurou que Jesus Cristo viria tomar posse, juntamente conosco, das mansões celestiais, na virada do 6º para o 7º dia, na virada da 6ª para a 7ª trombeta. Mas se isso ainda é pouco, nós vamos lembrar um outro fato, que Davi, quando foi buscar a arca na casa de Obed-Edom, depois daquela tragédia que foi ele trazendo a arca lá, que Uzá segurou a arca de Deus e morreu, ele foi já com os sacerdotes buscar a arca do jeito de Deus na casa de Obed-Edom. Obed-Edom quer dizer servo de sangue. Aliás, eu te convido a ser servo de sangue. Nada além do sangue de Jesus. Sabe por que isso abençoou muito a casa de Obed-Edom? Porque Obed-Edom era um servo de sangue. Servo de sangue. Servo de... Meu querido, nada além do sangue de Jesus. Sabe o que é nada? Nada além do sangue de Jesus. Nada, nenhum dogma, nem doutrina, nada, aleluia, nada além do sangue de Jesus. E eles o venceram pelo sangue e pela sua palavra, e não amaram as suas vidas até a morte. Então a arca ficou na casa de Obed-Edom. E a arca, ela tipificava a presença de Deus. Aí Davi foi lá, pegou os sacerdotes da maneira de Deus, não é carro de boi, não é nada disso. Vou falar de novo aqui, dar uma faladinha. Não é nada de novo, vocês prestarem atenção. Não é em templo que vocês constroem luxuosos, que gastam muito dinheiro. Por exemplo, aqui em Campos, tem 2 templos. Nós somos de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Aqui em Campos tem 2 templos, assim, muito luxuosos. Um é da Segunda Igreja Batista e o outro é da Igreja Central, Assembleia de Deus Central. Templos assim, gastaram muito dinheiro, sabe? Muita grana. São templos muito luxuosos, mas é como carro de boi de usar, sabe? Aquilo ali, esses 2 templos são como carro de boi. Não adianta colocar a presença de Deus ali, que ele não anda ali. Então, se querem tomar uma lição com Uzá, faz o seguinte, chama os sacerdotes, tá? Aí Davi foi lá, chamou os sacerdotes. Como é que nós vamos trazer a presença de Deus sem que ninguém morra? Como vamos trazer a presença de Deus sem que não haja pragas sobre nós? Aí os sacerdotes disseram para Davi, Davi, Senhor Rei Davi, o único jeito de trazer a arca de Deus para cá tem que ser através dos sacerdotes. Aí Davi foi lá com os sacerdotes, fez do jeito de Deus, trouxe a arca e vieram cantando com alegria. A arca chegou até Jerusalém, do jeito de Deus. Mas tem um detalhe que nós vamos ler lá no livro de Samuel. Eu vou ler para vocês entenderem como é que é a história da igreja na Bíblia. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 13, diz assim: E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados.
E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido com éfode de linho. Veja bem, a cada 6 passos que os sacerdotes davam, eles paravam e sacrificavam. Vocês entendem isso? Por que isso está escrito aqui? Será que nós nunca paramos para analisar por que isso está escrito aqui? Em nome de Jesus, nós vamos dizer por que isso está escrito aqui. Por quê? Isso é uma profecia. Por que a cada 6 passos? Cada passo desse corresponde a 1000 anos. Então, esses 6 passos são 6.000 anos. Durante 6.000 anos, o mundo está coberto com o sangue de Jesus. A cada passo, a cada 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Eles estavam prefigurando que o mundo, durante os 6.000 anos, antes do arrebatamento, estaria coberto com o sangue de Jesus. Isto é, dos sacerdotes, do reino sacerdotal, daqueles que creem, todos aqueles que creem em Jesus, desde Adão até que ele venha, que corresponde a 6.000 anos, estão cobertos com o sangue de Jesus. Essa é a razão porque os sacerdotes, a cada 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados. Ou seja, tipificando que Jesus Cristo vem na virada do 6º para o 7º milênio, à meia-noite, do 2º para o 3º milênio, isto é, depois do nascimento de Cristo.